Oiê, aqui é a Gabi Galvão e você está em um áudio aqui do Pode Falar Mesmo, o podcast em que a Mai Silva e eu vamos ler histórias anônimas do mundo corporativo, trazer convidados e aprender com essas histórias que às vezes a gente não consegue comentar lá no trabalho, mas a gente sabe o que acontece e é muito legal poder aprender com elas, não é mesmo? Então não esquece de mandar sua história no podcast pode falar mesmo @gmail.com. Pode ficar tranquila que a gente vai guardar toda a confidencialidade, não vamos citar nomes de empresa, não vamos citar os nomes das pessoas. O objetivo é a gente ler, analisar e entender o que a gente pode aprender. E também segue a gente nas redes no @pode falar mesmo. E hoje eu escolhi um tema para falar que me intriga muito e eu sempre gosto de ler e pesquisar, é a autenticidade no trabalho. Tem aquela frase que a gente ouve muito, né? Hoje em dia a gente ouve assim, traga o seu eu verdadeiro, seja você mesmo, isso é bonito, não é? Mas eu queria começar esse episódio com uma pergunta um pouco mais incômoda. Será que as empresas querem mesmo que a gente seja autêntico? Ou elas querem que a gente seja autêntico, desde que a nossa autenticidade não incomode ninguém? Porque ser você mesma, quando todo mundo concorda, é fácil. Mas ser você mesma quando você pensa diferente, fala diferente, questiona e se posiciona, ou simplesmente não cabe ali naquele molde, aí a conversa muda, né? E eu vivi isso. Em determinado momento da minha carreira, eu comecei a compartilhar mais no LinkedIn. Escrever posts, falar sobre artigos. Muito influenciada depois de fazer uma mentoria que falava sobre marketing pessoal e a ferramenta LinkedIn como uma ferramenta ali de mostrar o seu portfólio, das empresas te conhecerem, das pessoas te conhecerem. Eu amei essa ideia e comecei a postar no LinkedIn artigos sobre carreira, sobre projetos. E comecei a receber alguns feedbacks, né, de amigos próximos, de colegas e até pessoas que trabalharam comigo em outras empresas e foi muito legal. Mas aí aconteceu uma coisa muito curiosa. Enquanto uma liderança global dessa empresa que eu trabalhava me incentivou a continuar escrevendo e compartilhando as minhas ideias, também chegou até mim que havia uma percepção de outras pessoas da área de que os meus posts incomodavam, que o meu posicionamento incomodava alguns colegas. E aquilo me fez pensar como a mesma pessoa, no caso eu, fazendo exatamente a mesma coisa, pode ser percebida como alguém com voz própria por uns e como uma pessoa que incomoda por outros. Talvez porque a autenticidade tenha um preço. E talvez esse preço seja aceitar que quando você deixa de tentar controlar completamente a percepção dos outros, algumas pessoas vão gostar mais de você e outras menos. E recentemente eu li sobre um paradoxo. Vivemos uma época em que todo mundo fala sobre autenticidade, mas talvez nunca tenhamos performado tanto. Por exemplo, agora na época do celular, né? A gente planeja o post onde a gente vai falar de vulnerabilidade, a gente escolhe a melhor foto espontânea que a gente tira umas 100 fotos, escolhe a melhor para postar. A gente sempre pensa e ensaia a frase perfeita para parecer natural. E no trabalho a gente aprende rapidamente quais partes de nós não são bem-vindas e quais deveriam ficar do lado de fora da reunião. Pode ser autêntica, mas nem tanto. Pode discordar, mas escolha muito bem de quem. Pode ter opinião, mas talvez não aquela opinião. Pode ser você mesma, desde que essa versão de você seja conveniente. E talvez seja por isso que tanta gente chega em casa exausta, sem entender exatamente por quê. Porque não estamos cansados apenas do trabalho, às vezes estamos cansados de interpretar uma personagem durante 8, 10, 12 horas por dia. Mas aqui eu também quero fazer uma provocação importante. Autenticidade não significa falar tudo o que pensamos. Não significa transformar sinceridade em falta de educação. E não significa dizer eu sou assim mesmo, quem quiser que me aguente. Isso não é autenticidade. Às vezes
É só falta de inteligência emocional com uma embalagem mais bonita. E para mim, autenticidade é outra coisa. É não precisar se abandonar para pertencer. É poder se adaptar de uma forma que você não traia a sua essência. É entender que maturidade profissional não significa apagar a sua personalidade, mas aprender a escolher conscientemente como, quando e onde expressá-la. Eu posso ser uma versão diferente de mim, como mãe, como líder, como amiga, como esposa ou aqui falando com vocês. E todas essas versões podem ser verdadeiras. O problema começa quando existe uma versão que eu preciso sustentar o tempo inteiro porque acredito que, se eu mostrar quem realmente sou, talvez deixe de ser aceita. E aí, eu queria deixar uma pergunta para você que está ouvindo. Quanto da sua personalidade você precisou diminuir para caber nos lugares onde está hoje? Você ficou menos espontâneo? Você parou de dar ideias porque algumas vezes não foi ouvido? Começou a concordar mais para não parecer difícil? Ficou mais sério porque ser leve parecia pouco profissional? Ou criou uma versão tão eficiente, tão competente e tão adequada de você mesmo, que às vezes nem sabe mais quem é quem quando ninguém está te avaliando? Eu não tenho uma resposta pronta sobre qual que é o limite ideal sobre autenticidade e adaptação. Mas lembre-se, a adaptação é consciente. E você desaparecer num ambiente, ele acontece aos poucos. A pergunta não é simplesmente, então, posso ser eu mesma no trabalho? Talvez a pergunta seja, quanto de mim eu estou disposta a negociar para ser aceita aqui? E o mais importante, o que em mim não está mais à venda? Porque autenticidade não é dizer tudo, não é mostrar tudo e definitivamente não é agradar todo mundo. Talvez a autenticidade seja conseguir olhar para as escolhas que você fez, para a pessoa que você se tornou e para a vida que está construindo e reconhecer, eu ainda estou aqui. É isso aí, pessoal, eu sou a Gabi, esse foi mais um momento do Pode Falar Mesmo. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @podefalarmesmo, deixar seu comentário aqui e também mandar sua história no podcast podefalarmesmo@gmail.com. Um beijo!